Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a forma como Joe Jackson influenciou a carreira de seus filhos. Vamos entender como seu estilo rigoroso e controverso causaram traumas emocionais que impactaram principalmente a vida de Michael Jackson. As biografias de Michael Jackson podem divergir em muitos aspectos sobre acontecimentos que norteiam sua vida, mas todas convergem quando se trata de Joseph Jackson, o pai. How often would he beat you? Too much. Antes de qualquer habilidade profissional, ele é descrito como extremamente cruel. Remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him! You're gonna kill him! Stop it! You're gonna kill him!" And I was so fast, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God. Esta crueldade se manifestava tanto em abusos físicos quanto psicológicos, marcando profundamente a infância e a vida adulta de Michael. What sort of thing did he say? He would tease me about how I looked, and he would say, "Well, you didn't get it from my side of the family. It must have been on Kate." Kate, he would always say, meaning my mother. "You didn't get that from me." True that your father used to say you had a fat nose? Yeah. What did he say? What did he actually say? "God, your nose is big. You didn't get it from me." What does that do to someone who's going through adolescence? You want to die. You want to die. And on top of it, you got to go on stage in the spotlight in front of hundreds of thousands of people and just... Joe Jackson, como era chamado Joseph Walter Jackson, nasceu em 26 de julho de 1928 no Arkansas e se casou com Catherine em 1949, com quem teve 10 filhos: Jack, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon, que morreu no parto, Michael, Randy, Rebby, Latoya e Janet. Nos anos 1950, Joe tentou carreiras como boxeador e guitarrista, mas não teve sucesso. Foi no período em que trabalhava como operador de guindaste em uma usina de aço de Gary, em Indiana, que ele começou a perceber o talento musical dos filhos. Embora não tivesse feito sucesso como guitarrista, Joe tinha um bom ouvido para a música e, ao ouvir os filhos cantando pela primeira vez, já sabia que tinha dentro de casa a fórmula para fazer o sucesso e o dinheiro do qual não havia conseguido como músico profissional. E, a partir daí, começou a treiná-los para serem cantores e dançarinos. Para tornar o grupo Jackson 5 um sucesso, o patriarca dos Jackson tratou os filhos com mãos de ferro. Joe obrigava todos os filhos a se dedicar a técnicas vocais e se enfurecia se alguém sequer oscilasse a voz, porque desafinação não era permitida na família Jackson. Formado em 1964, os Jackson 5 já se tornariam conhecidos e respeitados no meio musical profissional norte-americano no ano de 1967, 3 anos após o início do grupo. Foi no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 que o grupo alcançou o sucesso mundial com o single Want You Back. Em seguida vieram ABC, The Love You Save e I'll Be There, consolidando os Jackson 5 como um fenômeno global da música pop. Os métodos para alcançar esse sucesso, colocados em prática pelo pai dos meninos e então empresário Joe Jackson, foram revelados anos depois, quando eles já eram adultos e cuidavam, em sua maioria, das próprias vidas e carreiras. A infância de Jack, Tito, Jermaine, Marlon, Randy e especialmente Michael foi uma história de repressão e violência rumo ao estrelato. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. What else would he use to hit you with? Ironing cords. Whatever's around.
throw you up against the wall as hard as he could. As narrativas sobre Joseph destacam sua disciplina severa e os métodos abusivos que usava para garantir a excelência dos Jackson 5, gerando um ambiente de medo e sofrimento para seus filhos. Os meninos não podiam ter a mínima visão do que seria uma infância comum. Eles eram proibidos pelo pai de brincar com outras crianças do lado de fora da casa. Obrigados a treinar incessantemente, passavam pelo menos 5 horas ensaiando músicas e performances todos os dias depois de voltarem da escola. O pequeno Michael era o alvo da maioria dos ataques. Se você não fizesse da maneira certa, ele iria te rasgar, realmente te pegaria. Em entrevista à Oprah, Michael revelou que sentia tanto medo do pai que às vezes chegava a vomitar ao vê-lo chegar. Ele era constantemente vítima de ações brutas para continuar treinando. Ele contou que Joe observava os ensaios dos Jackson 5 com um cinto na mão. Caso errassem, seriam agredidos. Eu não sei se eu era seu filho de ouro ou o que quer que fosse. Alguns podem chamar de disciplinador rígido ou o que seja, mas ele era muito rígido. Ele era muito duro. Apenas um olhar iria assustar, disse Michael na época. Quando Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009, um evento deixou todos perplexos. Durante uma coletiva de imprensa, seu pai, Joe Jackson, utilizou o momento para divulgar uma gravadora que ele estaria lançando, ao invés de comentar sobre a morte de seu filho. No dia seguinte que o Michael morreu, a mídia inteira, o mundo inteiro na porta da casa, o pai do Michael, isso tem na internet, o pai do Michael saiu e, cara, o anúncio dele foi: pô, bom, obrigado por vocês estarem aqui reunidos, quero anunciar pra todos vocês que eu vou lançar uma gravadora. Nem fudendo. Cara, sério. Tem gravações amadoras, que você vê, porque assim, o protocolo é a galera posiciona o microfone, as câmeras ficam do outro lado da rua. Cara, tem gravação amadora que você vê os jornalistas fazerem. Porque ficou mal pra caralho. Quem lançou essa? Lançou. E aí a família, cara, tipo, de cara. Falar família é errado, né? Era o pai e um irmão, especificamente. Começaram a anunciar uma porrada de coisa e papapá. Só que o Michael já tinha deixado um testamento. Essa atitude causou espanto e repercutiu muito mal, servindo como mais uma evidência da falta de afeto do patriarca dos Jacksons. Em seu testamento, Michael deixou claro seu posicionamento em relação ao pai. Nada seria destinado a ele. A beneficiária majoritária do que arrecada vai pra mãe. E aí, até a briga... Cara, rolou uma treta muito séria da família, porque, tipo... Só tava a mãe, né, no testamento, e os filhos. E aí a família foi mover a família foi mover um processo contestando o testamento. Aí o advogado falou: eu tenho uma versão anterior desse testamento que é igual, só não contempla o filho mais novo. E se quiser, eu tenho uma outra versão do testamento que é igual, só não contempla o filho do meio. Em 27 de junho de 2018, Joe Jackson veio a falecer em decorrência de um câncer. Seu histórico de maus-tratos ofuscou seu legado como empresário que marcou época na música pop. Ele morreu com a imagem desgastada de um ser humano agressivo, cheio de defeitos, acusado por vários filhos e parentes de ter sido um pai abusivo e explorador. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.